A gente não quer compromisso com o reino de Deus. Essa é a realidade que muitos de nós cristãos temos vivido. É muito interessante isso, não no sentido bom, mas no sentido ruim, porque a gente quer viver um evangelho em que a gente não tem compromisso com o reino nem com Jesus, em que a gente não tem compromisso com a palavra e a gente não tem compromisso com os nossos irmãos. É muito comum a gente ver pessoas hoje que vivem o evangelho, mas que não tem compromisso com aquilo que a gente vê na escritura. Uma pessoa que vive um evangelho que não exige renúncia, um evangelho que a pessoa vive a própria vontade, um evangelho que ela vive e faz a vontade dela e não tá nem aí para aquilo que Deus pensa. E isso é uma mentira, é uma farsa que a gente tem visto que pessoas têm caído. O evangelho não é isso. O evangelho é uma submissão àquilo que Deus pensa e àquilo que Deus é. Sabe, me entristece de uma forma isso, cara, porque a gente olha para pessoas da Bíblia que tinham um compromisso sério com a palavra e com Jesus, e a gente olha para o tempo e para a geração que a gente vive e vê que a nossa geração não tem compromisso. Cara, você quer ser cristão? Beleza, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a pagar o preço? Sabe por quê? Porque se você não estiver disposto a pagar o preço, vou repetir uma frase do Theo Hayashi. Cara, não queima a nossa fita. Sabe por quê? Porque você dá mau testemunho da igreja e dos cristãos de coisa que muitas pessoas a gente não é. Você dá um mau testemunho de ser cristão de alguma coisa que a gente não é. Porque tem cristão que é compromissado com a palavra de verdade. Mas tem gente que por status ou por achar bonito ou isso ou aquilo, não tem compromisso. E deixa eu falar uma coisa. Isso é uma mentira, você está caindo numa enganação. Se você acha que viver essa vida que você está vivendo, viver a vida que a gente vive, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com Jesus, cara, me perdoe, a gente está enganado. A gente tem que rever o nosso coração e buscar na palavra se o nosso posicionamento, se a maneira que a gente tem vivido é de uma forma correta, tá bom? Eu comecei esse vídeo aqui na forma de um desabafo, mas é uma realidade. Eu provavelmente que vou soltar isso no YouTube ou no Instagram, porque é algo que tem incomodado no meu coração. Quando que a gente vai voltar a queimar pela presença de Deus? E não só queimar pela presença, mas ter o compromisso. Porque na hora de ter o Shaba, na hora de ficar doidão do Espírito Santo, na hora de levantar a mão e adorar, todo mundo é top, todo mundo é bonito. Mas na hora de viver uma vida cristã que glorifica a Deus, a gente foge. A gente foge. E eu falo isso com uma ira santa dentro de mim, porque tipo assim, cara, e aí, vamos voltar ao primeiro amor, irmão? Vamos voltar à essência do evangelho? Quando é que a gente vai se posicionar de verdade? Cara, você postar story que tá na igreja, que tá estudando louvor, isso, aquilo, não te faz um cristão. Ser cristão é seguir o exemplo de Jesus, é viver da forma que ele seguia. E eu não tô falando que é fácil, tá? Porque não é. Mas eu só tô tentando dizer que a gente precisa ser mais compromissado com a palavra e com Deus. Às vezes eu fico imaginando Jesus olhando pra gente aqui na terra e pensando, imagina o que ele pensa da gente. Tipo assim, a gente vive uma vida cristã para nós mesmos. A gente não quer saber do próximo. A gente não quer saber da nossa família. A gente não quer saber do legado que a gente vai deixar. Por que eu tô falando de legado? Porque Deus tem um plano multigeracional. Por que eu tô falando de irmão, de amigo, de família? João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Evangelho é compromisso. Seguir o evangelho, seguir Jesus não vai te custar caro, vai te custar tudo. A gente tem que entender isso quanto antes, pra gente não cair numa cilada e achar que a gente tá vivendo uma vida boa com Deus, uma vida tranquila, tranquilão, eu e Jesus. Não! A gente precisa rever o nosso coração. Em nome de Jesus, que essa mensagem faça sentido pro coração de cada um de nós, tá? Em nenhum momento eu quis fazer esse vídeo de uma forma atacando, talvez você que vive essa vida, mas de uma forma para que a gente possa refletir a maneira que a gente tem se posicionado, se a gente tem se compromissado de verdade com o evangelho. Meu nome é Theo, Deus abençoe sua vida e até a próxima.